já começando de forma oficial. Então, boa tarde a todos os que estão aqui conosco hoje nesta tarde. Sejam todos bem-vindos. A gente vai iniciar hoje mais um episódio, né? O terceiro webinar da série BIM para saneamento. Nós já tivemos uma apresentação na primeira semana, né? Semana passada, falando um pouco do uso de informações geoespaciais para o setor de saneamento. Nós tivemos uma apresentação essa semana, agora anteontem, da Márcia da Sabesp e da Caroline Tenório da Copasa, que falaram bastante sobre a visão institucional das duas empresas no uso de BIM, na implantação BIM. E hoje nós trazemos aqui um grande parceiro nosso, também da Sabesp, que é uma empresa, não precisa nem falar, né, uma empresa referência no setor, que é o Cauê Rando Carolino. Ele é gestor do programa BIM na Sabesp. Então, como nós não temos mais uma presença física para compor uma mesa, eu vou pedir para ele ligar a câmera e ligar o microfone, e já te dou as boas-vindas. Boa tarde, Cauê, tudo bem? Boa tarde, Lucas. Tudo bem? Primeiro queria agradecer aí a Frazilio por nos convidar, né, para falar um pouco sobre o nosso trabalho. É sempre gostoso, apesar de coração bater um pouquinho mais forte nesses momentos, mas é sempre bom compartilhar o nosso trabalho e poder mostrar um pouco do que a gente vem fazendo, né? Acho que a apresentação de hoje vai ser um pouco em complementação. Estava comentando um pouco antes com você, né, Lucas? Antes da gente entrar, acho que vai ser um pouco de complementação mesmo do que a minha gerente, a Márcia, falou, do assunto que foi abordado pela Márcia e pela Carol lá da Copasa, né? Em níveis diferentes, vamos dizer assim, mas acho que são bastante complementares, né? Perfeito. Nós é que agradecemos a parceria com a Sabesp, a disponibilidade de vocês de promoverem junto com a gente, junto com a Frazilio, este webinar. Frazilio é uma empresa que está há 25 anos no mercado de tecnologias e eu sempre comento nesses webinars, nas reuniões que a gente faz, que estar há 25 anos nesse mercado é ainda mais significativo, porque é um mercado que se atualiza e se transforma com muita velocidade. E a Frazilio ela tem se destacado nesse setor, já, como eu falei, há 25 anos, auxiliando os profissionais dessas áreas de arquitetura, engenharia e construção, principalmente, a melhorar a sua forma de trabalhar. Aqui nós temos algumas das tecnologias que nós representamos, então são grandes empresas internacionais, tecnologias de ponta, como a Autodesk, que dispensa apresentações, a Oracle Construction and Engineering, a Google Cloud, principalmente com Google Maps API, e a Esri, que é do setor de geoprocessamento, fabricante do ArcGIS também, agora junto com a Frazilio. Mas nós não trabalhamos apenas com a entrega de uma licença, né? Apenas vendemos a licença e pronto, o nosso serviço está acabado. A Frazilio tem um foco muito forte em serviços de consultoria e de desenvolvimento propriamente dito, de modo a entregar para os seus clientes uma solução personalizada, customizada aos projetos que o nosso cliente e nosso parceiro vai desenvolver. Então, é um trabalho conjunto. Além disso, nós temos também um foco muito forte em treinamentos. Nós já capacitamos mais de 4.000 profissionais, seja presencialmente, seja à distância. E a gente também comenta, né, que nesses momentos de pandemia, esse treinamento à distância tem se mostrado uma realidade, porque a gente não consegue, né, não pode se deslocar até um centro de treinamento, como o próprio da Frazilio. A FF University, né, esse ensino à distância, se mostra como uma possibilidade de nos mantermos capacitados, nos mantermos atualizados perante as novas tecnologias e prontos para encarar os novos desafios do mercado. Além disso, nós temos também um setor de suporte, que também é referência e que tem ajudado os nossos parceiros e clientes a enfrentar os problemas, essas pequenas questões que vão aparecendo inevitavelmente no desenvolvimento dos projetos. Essa parte mais institucional de introdução era essencialmente isso, mas eu queria também pedir que vocês continuem mandando as suas perguntas, como já é tradicional aqui nos webinars da Frazilio. Mandem as suas perguntas pelo chat, podem mandar tanto pelo chat quanto pelas redes sociais, a gente vai agregar todas elas, concatenar, e ao final da apresentação a gente faz elas juntos para o Cauê. Era isso, eu vou parar aqui o meu compartilhamento de tela. Cauê, então eu te passo a palavra para continuidade do webinar. Posso compartilhar aqui, né, Lucas? Por favor. Acho que você precisa me autorizar aí, Lucas. Opa, perdão, não tinha me autorizado. Pode ir agora.
Vocês conseguem ver? Sim, estamos vendo. É. Opa! Maravilha. Bom, gente, então, eu queria, além de novamente agradecer a Frasília a oportunidade, agradecer a vocês também que estão assistindo. Como o Lucas falou, essa questão da pandemia nos traz algumas oportunidades, né? Essa aqui, eu acho que é uma delas, de poder falar para um público maior, conectar até amigos aí, né? Me formei em Belo Horizonte, em arquitetura, e hoje de manhã uma amiga me mandou uma mensagem: ó, Cauê vai apresentar e tal, parabéns. Então, até nesse ponto é muito bom, né? É uma oportunidade, é muito gostoso de poder contactar, enfim, atingir, né, todas essas pessoas. Bem, como eu falei, a apresentação de hoje ela é um pouco complementar à apresentação que foi feita na terça-feira pela minha gerente, a Márcia, e pela Carol, da Copasa. A gente vai falar um pouquinho de especificação de informações BIM para termos de referência, né? Então, como que primeiro lá na terça-feira a gente demonstrando a visão da Sabesp mais institucionalmente, o que a gente está vendo, pensando em BIM mais institucionalmente, aqui a gente ver o que a gente está desenvolvendo mais tecnicamente dentro dos termos de referência. Então, acredito que seja uma visão bastante complementar para quem conhece essa Sabesp e está interessado no nosso mercado. Então, a agenda que a gente tem hoje, eu falo bem rapidamente sobre a Sabesp, dou um panorama também bem rápido sobre o BIM na Sabesp e na TE, mais especificamente, que é a superintendência onde eu trabalho e que está cuidando da implementação corporativa do BIM na empresa. Falo um pouco rapidamente também dos objetivos da apresentação e aí falo da questão específica de especificação de informações de BIM. E aí eu divido em três blocos. Um primeiro bloco que é a nossa primeira experiência de especificação, que é o Itapanhaú e solicitação de entregas em BIM, e um segundo momento, que é são os projetos atuais e o que a gente pensa de desenvolvimento para o futuro com relação a essas especificações, e ao final a gente faz uma reflexão sobre os aprendizados desse tempo e do que vem para o futuro também. Falando um pouquinho da Sabesp, para quem não é do mercado de saneamento específico, ou para quem, bom, não conhece ainda a Sabesp, ela é uma empresa fundada em 73, né? Então, portanto, daqui a pouquinho aí ela está fazendo 50 anos. Ela tem um patrimônio líquido de quase 21 bilhões de reais, e quase 14 mil empregados. Então, a gente consegue ver o tamanho, né, a robustez dessa empresa. E um pouco também falando em BIM, o desafio de implantar uma metodologia, né, um jeito de pensar novo para uma empresa desse tamanho, né? Falando em números, a Sabesp são 372 municípios, mais de 50% dos municípios do estado, e com uma população atendida de 67% da população urbana, né? Como a gente opera a grande maioria dos municípios da região metropolitana, a gente tem uma proporção de população maior do que de municípios, né? Se a gente for pensar. A Sabesp ela é a quarta maior empresa de saneamento do país em termos de população atendida. Então, de novo, eu faço essa referência ao tamanho da empresa e ao desafio da gente falar de BIM, falar de um novo método para uma empresa desse tamanho. E aí, falando um pouco dos investimentos, né, ela investiu mais de 3 bilhões de reais nos últimos 10 anos. Em 5 anos aí, né, de 2011 a 2015, ela investiu 30% do investimento total de saneamento do país, o que totaliza aí em torno de 14 bilhões de reais. E
a gente pretende, nos próximos anos, né, aportar ainda mais investimento. Então, eu coloquei aí esse dado, que é um dado corporativo nosso, de 15 bilhões de reais em 3 anos. Né? Então, o que a gente investiu em 15 anos, em 5 anos, de 2011 a 2015, a gente está pretendendo investir em 3, de 2020 a 2022. Então, é um aporte bastante significativo e que aí faz o link com a atuação do BIM dentro da área em que eu trabalho, que é a área de empreendimentos, são as áreas que fazem o investimento na empresa, né? E que vem tocando a questão da implementação do BIM corporativo na Sabesp. A superintendência é a Superintendência de Gestão de Empreendimentos, liderada pelo Silvio Leifer. E a minha gerente inicial é a Márcia, que é gerente da gestão do Departamento de Desenvolvimento da Gestão de Empreendimentos. Então, como eu disse, esse departamento ele é responsável pela implantação, a manutenção e a atualização de melhores práticas de gestão de projetos dentro da empresa. E o BIM apareceu dentro desse escopo de trabalho, né? Então, ele apareceu lá em 2015, né? Mais ou menos em 2015, a partir de uma apresentação da nossa área de tecnologia da informação e da Autodesk. E aí a gente foi se atualizando nesse contexto do BIM, né? Há um ano, a gente tem mais ou menos há um ano, a gente tem uma equipe dedicada. Primeiro era eu era a pessoa que vinha trabalhando especificamente com o BIM, e desde outubro, há quase um ano, a Andrea Guaracho, que está, deixa eu pegar o apontador aqui, a Andrea, foi incorporada à equipe e nós dois formamos a equipe de BIM para essa questão de implantação corporativa. Né? A nossa experiência, ela acontece, então, começou a partir de 2015, mas na Sabesp, ela está, os primórdios da questão do BIM na Sabesp, ela aparece a partir da contratação de um pacote de softwares aí da Autodesk mesmo, que começou a viabilizar a questão do BIM em 2012, que é o Infrastructure Suite, e que já desde 2012 impulsionou algumas iniciativas corporativas de desenvolvimento de projetos em BIM, né? Então, a gente vai ter o Francimar aí para falar na semana que vem, se não me engano, nesse mesmo evento, que ele vai trazer um pouco da experiência da ME, que foi a área que começou, né, teve uma primeira experiência com o BIM já lá em 2012. Essas experiências, elas eram ainda 2012, 13, 14, e vamos dizer até pouco tempo, elas eram muito impulsionadas por um incentivo externo, então, por empresas projetistas que já estavam se desenvolvendo em BIM e que se propunham a continuar a fazer o desenvolvimento de projetos em BIM, mesmo os nossos termos de referência estarem falando em contratações do modelo tradicional, e também pelas desenvolvedoras, né? A Autodesk como exemplo, né, maior aí, talvez, que a gente tenha mais proximidade. E essas experiências, essas iniciativas, elas estavam muito focadas, ainda estão, na verdade, bastante focadas no processo de projeto, né? A gente vê no último ano uma conversa ou uma mudança aí na questão do BIM, indo muito para a questão de ativos e manutenção, mas ela ainda tem um foco bastante grande na questão de projetos. Em 2016, a gente teve a nossa TE, né, fez uma primeira experiência de contratação pedindo entregas em BIM,
que é o Itapanhaú e que eu vou entrar um pouquinho mais profundamente ao longo dessa nossa conversa. Os nossos ensinamentos, enquanto eles foram acontecendo, né, a absorção de conhecimento, a participação em eventos, isso foi acontecendo ao longo do tempo, e em 2018 começa a se consolidar uma proposta mais corporativa de atuação do BIM. Então, cria-se uma comissão, começa a ter uma visão mais ampla do BIM na empresa e começa um processo de disseminação que continua, disseminação e capacitação que continua até hoje, né? Primeiro em eventos mais isolados e agora de uma forma mais estruturada. Em 2019, com a expertise que a gente, né, o conhecimento que a gente vem trazendo ao longo dos anos, a gente percebe que uma experiência de modelagem seria bastante importante para conhecer os processos de BIM. Então, essa experiência feita internamente, o que nos traz um conhecimento bastante grande, né? Agregar um conhecimento bastante grande com relação ao BIM, aos processos, e também é nesse ano que a gente começa um trabalho de ambiente colaborativo, né? Em 2019. No final de 2019, como eu disse, a Andrea é agregada à equipe, né? A gente forma essa dupla e em 2020 a coisa deslancha, junto com o suporte também da Frasile com relação à consultoria, e a gente começa a trabalhar no que a gente está chamando de programa BIM corporativo, em que a gente elabora um termo de referência para contratação de consultoria, seguindo as melhores práticas de mercado, contratar uma consultoria que, né, entenda de BIM, que saiba de implantação de BIM. A gente continua um trabalho de disseminação e capacitação do corpo técnico interno, né? A gente tem em especial um trabalho bastante interessante com a AB São Paulo para fazer essa disseminação. Continua um trabalho com relação ao ambiente colaborativo, que eu vou falar um pouco aqui também na nossa apresentação. Um trabalho muito interessante, muito legal, que é de agregar informações de ativo também, que faz parte do escopo dessa apresentação, e de pilotos de rede para a gente abranger cada vez mais, né? Aí já pensando num futuro próximo, para a gente abranger cada vez mais processos do BIM. Como um objetivo dessa apresentação em si, eu discriminei esses objetivos em um objetivo mais geral e alguns mais específicos, né? Então, pensando em objetivo geral, é apresentar um amadurecimento do entendimento sobre as necessidades de detalhamento de solicitação de entregas em projeto, e aí eu estou falando de design, né? Da parte da etapa do empreendimento em BIM. Então, esse amadurecimento, né? A gente vai falar desse amadurecimento e do reflexo desse amadurecimento interno da TE, mais especificamente da Sabesp como um todo, na questão da especificação. Então, no modo como a gente pede as nossas entregas, os nossos produtos para as projetistas. Como objetivo específico, apresentar os resultados do processo de amadurecimento. Então, como eu disse, o resultado dentro desse pequeno espaço que é a especificação, pequeno porém importante, muito importante, eu diria. Apresentar a situação atual do entendimento quanto a essas solicitações internas da Sabesp, apresentar a vinculação desse entendimento com os processos de disseminação e conhecimento da Sabesp. Então, lá no final, eu faço a vinculação desses processos de entendimento com a nossa atribuição corporativa de criar um ambiente, não sei se único é a palavra, mas um ambiente integrado, corporativo da Sabesp com relação ao BIM. E por que não melhorar a relação das projetistas com a Sabesp no que se refere à solicitação de BIM, né? Então, esses são alguns dos objetivos específicos que a gente tenta
abordar aqui dentro da apresentação. E aí, partindo mais diretamente para o escopo efetivo, né, desse nosso bate-papo, eu trago a experiência do Itapanhaú, né? O Itapanhaú, ele foi uma obra que aconteceu, o pedido dele, né, começou a ser formulado em 2016, com o edital sendo lançado em 2017, então você vê já há bastante tempo. E qual que era o cenário de contratação do Itapanhaú em si e do BIM dentro desse contexto em que o Itapanhaú estava se inserindo. Então, foi uma contratação via RDC, então ele era uma contratação que contemplava a elaboração do projeto básico, executivo e obra por uma mesma contratada. Além disso, o Itapanhaú estava dentro de um contexto da crise hídrica, portanto, ele tinha uma visibilidade grande, ainda tem, né, uma visibilidade grande na empresa, mas, por outro lado, é um empreendimento relativamente simples, né? Se a gente pensar o que a Sabesp faz e a complexidade dos empreendimentos da empresa, é um empreendimento relativamente simples, que é composto, basicamente, grosso modo, uma estrutura de captação e elevação de água bruta e uma adutora de 8 quilômetros, mais ou menos, sendo um trecho em recalque, um trecho em gravidade, e dentro desse trecho de adução existe um túnel, né? Passando por um túnel. Então, não é um empreendimento muito grande, e aí esses três cenários, um RDC em que só uma contratada teria o processo de desenvolvimento, teria o domínio do processo de desenvolvimento de projeto e execução de obra. Um projeto que tinha uma visibilidade, uma complexidade técnica não muito grande, nos fez entender que era um empreendimento adequado para a gente colocar, iniciar uma conversa com relação à inserção de informações em BIM. Apesar disso, existe uma baixa maturidade interna do que era o BIM ainda, né? A gente estava se aprofundando no universo, né, do BIM. Foi o primeiro exercício de solicitação de BIM, em termos de referência nosso, né, da Sabesp, e depois, com o tempo, a gente foi saber que foi um dos primeiros empreendimentos a pedir, clara e efetivamente, entregas considerando o BIM, no mercado como um todo, para além do saneamento. Então, isso foi uma coisa que também nos surpreendeu ao longo do processo. Então, além disso, as solicitações elas foram muito calcadas no entendimento da própria Frasílio Ferroni do processo. Então, a Frasílio tinha passado pouco tempo antes da elaboração do termo de referência por um processo de implantação dentro da CPTM, e aí a gente, né, usou essa expertise da Frasílio, tendo a Frasílio como parceira, a gente foi dialogando com a Frasílio para criar esse termo de referência, mas muito calcado nessa expertise da Frasílio. E também uma ausência, né, considerando essa maturidade geral da TI e da Sabesp como um todo, a gente naturalmente não tínhamos padrão, não tínhamos qualquer processo mais específico com relação a BIM, né? Então esse era o cenário de forma geral. E como que o termo de referência ele acabou sendo estruturado no seu contexto, né? A primeira coisa é que o termo de referência ele foi criado, né, com uma metodologia tradicional, considerando todo o processo tradicional, e aí a gente criou um item praticamente descolado não descolado, mas
um item específico de BIM que conversava pouco com os outros itens do termo de referência. Então, essa é uma primeira questão que a gente já aprendeu que precisa avançar, né? A gente precisa vincular outras referências, então, o pagamento mesmo, o tipo de pagamento muda, como o método todo de desenvolvimento do projeto muda, várias outras relações, criam várias relações diferentes com relação à metodologia tradicional. Mas falando dos usos, o que a gente pediu enquanto uso, né, para esse empreendimento? A gente pediu gestão de interferência, são usos bastante básicos, né? Então a gente tinha, apesar de ter uma maturidade baixa, a gente tinha noção de que a gente tinha essa maturidade baixa, então a gente se prendeu aos usos mais básicos do BIM, vamos dizer assim. Então, gestão de interferência, apresentação de modelos 3D, como essa imagem que eu coloco para vocês, para órgãos externos, secretarias, CETESB e tudo mais. Para o uso do BIM também para fazer reuniões de projeto, então entender melhor o detalhamento dos projetos, extração de documentação técnica, básico, planejamento de construção, o 4D, gestão ambiental e da obra e também o as-built. Então, esses foram os usos que a gente previu ali no começo. Depois, lá nos nossos projetos atuais e futuros, eu vou chamar um pouco a atenção com relação a alguns desses usos que a gente vem desenvolvendo e vem agregando aos processos do BIM. Então, a gente também abordou a questão das aplicações, então a gente determinou as aplicações Autodesk, já que era o que a gente tinha em casa, então já existia uma jurisprudência para a gente usar ou fazer essa determinação, né, já que o objetivo era não onerar o órgão público, a Sabesp. Então, a gente tinha todos essas aplicações, esses softwares, então a gente definiu cada um dos softwares a depender da disciplina e do assunto que seria tratado. Então, Civil 3D, como alguns exemplos, para topografia, terraplanagem, o Plant 3D para tubulações, foi questionado ainda, é um parênteses, mas foi questionado a questão do uso do Plant para uso na tubulação, se não poderia usar o Revit, isso foi flexibilizado. Cronogramas, então, cronograma vinculado ao modelo, a gente usou o Navisworks e o MS Project também, ferramentas internas que a gente já tinha. Enfim, a gente determinou essas aplicações dentro do termo de referência. A gente também falou, e isso é outro ponto que eu vou chamar a atenção mais para frente, o nível de detalhamento, talvez uma das coisas mais importantes nas questões de termo de referência. A gente determinou o nível de detalhamento dos elementos no nível de projeto executivo LOD 300, em que a gente faz uma brevíssima descrição do que seria o LOD 300, com geometria, dimensões, formas e quantidade, de acordo com uma condição real, e para as-built, o LOD 500, que seria tudo isso daqui, do LOD 300, mais dados técnicos e do fabricante, então marca e tudo mais. Isso, hoje, né, avaliando, a gente vê, né, já é dentro dos grupos de discussão de BIM, a gente já percebe que a questão de definição de especificação de informações pelo LOD, genericamente, ela já é sensível para projetos de edificação e, de forma geral, de edificação, em que o processo do BIM já está mais bem estruturado, já está mais consolidado, já há um entendimento um pouco melhor do que significa esse LOD 300 ou do que se espera que esse LOD 300, do que a projetista entregue para a proprietária
quando eu me refiro ao LOD 300. Mas no setor de saneamento lá, ainda mais lá em 2016, 2017, não se tinha uma referência tão palpável do que era esse LOD 300 e LOD 500. Além do que, a falta de um detalhamento desses elementos, do que a Sabesp gostaria desses elementos, acabou dificultando também, e acaba, de forma geral, a gente ouve esses relatos na literatura, acaba dificultando a própria análise, porque daí a gente entra numa discussão do que é o LOD 300. Então, por um lado, o entendimento, por exemplo, de uma projetista do que é LOD 300 e o que a Sabesp entende como LOD 300. Cada um entende de uma maneira. Então, quando não há essa especificação, cria-se um espaço para ruído, né? Então, mas foi assim que foi definido lá no Itapanhaú. E aí a gente também define questão de modelagem conforme as características de software e os casos excludentes de software, a gente orientou a criação do Generic Model. Ok, então a gente vê que foi feito um trabalho já nesse termo de referência do Itapanhaú para tentar detalhar um pouco mais a pedida, mas ainda assim aquém do que é necessário, do que a gente entende hoje que é necessário. A gente entrou na questão do Itapanhaú, na questão do PEB, né, que é o BEP, do Plano de Execução, BIM, então, onde também a gente faz um detalhamento minimamente adequado do que deve conter naquele documento, mas também sem o entendimento de que grande parte dessas informações devem ser extraídas do termo de referência. Então, devem ter como origem o próprio termo de referência. E aqui dentro, ele estaria só, a projetista, o contratado, ele estaria só orientando essas informações. Então, esse foi um pouco da especificação. E aí eu entro no último slide com relação ao Itapanhaú, em que eu falo dos templates. Então, é até engraçado hoje quando a gente lê, né, já com um distanciamento, né, de tempo, alguns templates utilizados nos projetos serão fornecidos pela Sabesp sem especificar quais. Então, nesse momento, os templates que a gente determinou foram os templates de folha, né? Então, da parte técnica, dos desenhos técnicos. Foi isso que a gente forneceu para a projetista, né? Essas foram as etapas. Esses foram os templates. E aí a gente fala das entregas também, os entregáveis. Nesse ponto aqui eu não cheguei no detalhe, mas esse ponto, a meu ver, foi um ponto que a gente fez muito bem. Então, detalhou como que seriam as entregas, em quais o nível, apesar de não ter detalhado lá atrás, a gente detalha como que essa entrega deveria ser feita. Então, com alguns níveis de exigência que são bastante robustos, vamos dizer assim. Então, esse ponto a gente detalhou, foi interessante do ponto de vista da experiência. E, por fim, eu falo da colaboração. Então, o descritivo que a gente colocou lá foi de que a contratada deveria fornecer para a Sabesp um local, um repositório de arquivos e que a gente teria acesso, né, para adequar, para a gente ter o acesso ao material que a contratada estaria fazendo. Por um lado, foi adequado pelo ponto de vista do processo de desenvolvimento e tal, ser de responsabilidade da empresa contratada e a gente não ter a gente não deve ter uma certa
intromissão dentro desse processo, a gente tem que ter esse material, esse produto disponibilizado para a gente de acordo com o combinado, em contrato e tudo mais, e aí a gente faz o nosso processo de revisão. Mas a gente, vendo isso, a gente percebe que nós, enquanto Sabesp, não tínhamos, dentro dessa estrutura e desse fluxo apresentado, a gente não tinha o domínio do produto sendo entregue. Então, os controles, você vê que os controles, eles ainda no Itapanhaú, como eu falei inicialmente, não tinham um vínculo de contrato com as informações de BIM. As informações, as trocas e as comprovações de documento, por exemplo, que hoje a gente entende que pode ser feita pela definição de um fluxo, aqui não era feito dessa maneira. Então, era apenas esse repositório seria apenas um lugar de troca de documentos e não serviria como um oficializador de envio de um documento ou de outro. Então, e hoje a gente já percebe, como vocês vão ver mais para frente, que a gente precisa ter o domínio de um ambiente de recebimento e troca perante a contratada. E a gente já vem trabalhando nisso. Aí, falando um pouco dos projetos atuais, né, e o que já vem refletindo nos termos de referência que a gente vem colocando que a gente vai colocar em breve na rua, enfim, que a gente está desenvolvendo para os projetos futuros, eu entro dentro desse cenário atual e projetos futuros. Então, eu tenho uma maturidade muito maior, já um entendimento muito maior do que são esses projetos BIM e do que são além dos projetos, né, entendimento do que é o BIM na essência, conceitualmente, até exercitando, né, como eu mostrei mais anteriormente, exercitando a elaboração, a modelagem de BIM, a gente também tem um conhecimento já maior dos processos. Então, quais são os processos e quais são as potencialidades que eu posso extrair desses processos? Então, esse aumento de maturidade, ele está associado também a um tempo mais adequado de elaboração da proposta BIM, né? Então, a gente consegue pensar a proposta fazendo os vínculos necessários, fazendo os vínculos com outras áreas, então a questão de pagamento, a questão de comprovação de troca de documentos, isso tudo a gente já vem pensando. A questão de necessariamente ter uma equipe multidisciplinar para a gente elaborar esses termos de referência, então a gente precisa ter conhecimentos diversos para elaborar esses termos de referência. E aí a gente também começa a estruturar os nossos termos de referência de maneira mais adequada a contemplar as questões de BIM. Então, esse é um cenário um pouco já mais maduro. E como que isso se reflete dentro dos termos de referência que a gente vem construindo, né? Então, primeira coisa, questão dos usos, né? Comecei lá com o Itapanhaú, também vou mostrar o uso como um dos nossos principais temas. Então, aqui eu peguei um caso de um projeto em que a gente vem desenvolvendo termo de referência e que no escopo dele vem diagnóstico e anteprojeto. E aí eu já faço a primeira observação. Então, aqui a gente já começa a entender melhor esses usos e começar a segmentar ele dentro do que a gente quer. Então, eu tenho uma modelagem, por exemplo, em um contrato específico que a gente vem pensando, eu quero uma modelagem específica, eu quero um modelo específico de uma condição existente. Então, de um as-built, mas não um as-built no fim de um processo de empreendimento, mas sim um as-built do que eu tenho hoje. Para quê? É uma estrutura complexa para que eu consiga desenvolver um projeto, que é um projeto de concepção, mas desde um projeto de concepção,
desenvolver um projeto mais adequado, mais consistente, com menos interferências, com menos erros. Então, a gente já começa a fazer essa divisão de usos e para que o sentido, né, do que eu quero esse uso. Eu quero um modelo BIM. Ok, aqui eu quero um modelo BIM para existente, eu vou querer outro modelo BIM para anteprojeto. Então, eu começo a segmentar essas coisas. Além disso, vem os tradicionais, então, visualização 3D, documentação e análise do produto, ou seja, do projeto como um todo. E aí eu, né, como eu falei lá atrás, chamando atenção para vocês com relação ao uso. Aqui a gente também já começa a agregar alguns usos que a gente achou por melhor lá atrás não colocar, devido à maturidade também, que é a extração de materiais e orçamentação. Então, a gente já entende que o desenvolvimento de um modelo para a extração de materiais e para a orçamentação é um modelo muito mais refinado, mesmo a gente pensando em anteprojeto, é um modelo que precisa de um detalhamento mais bem feito, por exemplo, se comparado com um modelo para 4D, ou para fazer o planejamento da construção, e aí a gente já, com os exercícios internos e tudo mais, a gente já consegue dar um direcionamento para a contratada como que a gente faz esse tipo de trabalho. Passando para um outro ponto, a especificação de levantamento de serviços complementares, né? Nesse caso do laser scan. Então, a gente também teve algumas experiências difíceis de desenvolvimento de modelo a partir de nuvem de pontos, que essas nuvens, em que essas nuvens ou não estavam muito bem detalhadas, ou a nuvem estava poluída demais, a gente teve dificuldade de usá-la para o desenvolvimento de um projeto. Então, a gente começa a especificar não só o modelo, mas os serviços que vão servir de apoio para esse modelo. Então, falando de nuvem de pontos, a gente já começa a especificar uma densidade específica da nuvem, desculpe, uma metodologia e um tipo de equipamento, se eu quero um laser fixo, se eu quero um drone que vai me dar uma qualidade de nuvem de pontos maior ou menor, uma cor real ou em tons de cinza, eu já consigo ter conhecimento para especificar esse tipo de informação. Então, formatos de arquivo, o recebimento, eu preciso que esses recebimentos sejam tratados, né, que esses arquivos sejam tratados, sejam limpados de interferências. Também especifico quais são os elementos que eu preciso necessariamente que estejam ali representados na nuvem de pontos. E, por fim, eu também, no sentido de auxiliar num momento de levantamento, diagnóstico de estrutura, eu também coloco, especifico a questão da Bubble View, as fotos imersivas de 360. E aí eu parto, talvez, para a parte mais interessante e que eu considero, pelo menos pessoalmente, que seja a que a gente teve um ganho e que traz um ganho para o processo maior, que é também de especificação, mas aí eu estou falando de especificação do modelo como do modelo em si, né? Então, a gente sai de uma estrutura de LOD genérica, em que eu falo, eu quero o LOD 300 e o que aquilo significa, ou LOD 300 ou LOD 500, e parto para uma especificação do que eu preciso necessariamente. E aqui o que chama a atenção porque isso auxilia não só o desenvolvimento do trabalho por parte da projetista, que ela sabe o que nós, enquanto contratantes, queremos, mas também o trabalho nosso enquanto analista de projeto. Porque uma vez que eu especifico o que eu quero, se aquela informação não está ali, e isso eu consigo, inclusive, automatizar, eu
facilitam a minha análise. E aí eu não tenho discussão se o que é o LOD 300, o LOD não é. Não, eu especifico, eu coloco aqui as informações exatamente como eu quero receber. Então, aqui eu trago 2 exemplos de como que isso se concretiza ou se concretizou, vem se concretizando nos termos de referência. Então, eu trago o exemplo de equipamentos hidromecânicos, em que eu defino a família de equipamentos hidromecânicos, em que eu defino qual software que eu quero que aquele modelo seja desenvolvido e não são as famílias, né, mas são a grande estrutura de equipamentos hidromecânicos. Aqui eu falo das famílias de tanques, tanques e bombas. Aí eu discriminei, né, ambos aqui são 2 conjuntos, tanques e bombas, em que eu faço a discriminação das informações que eu quero receber. E aqui eu sei quais as informações que eu quero receber e em quais usos que eu quero receber aquela informação. Então, por isso que eu dividi aqui em azul e verde a questão dos tanques. Então, os tanques, nessa faixa em azul, é a especificação feita para o desenvolvimento do modelo, do uso de modelagem da condição existente. Então, qual que é a minha necessidade nessa condição existente? Eu preciso que a geometria, mais do que qualquer outra coisa, ela seja exata, ela tenha precisão na geometria, né? Agora, as informações estão dentro daquele elemento já não me são tão relevantes assim, porque o meu objetivo é dar para a projetista uma condição do existente complexa para que ela consiga também, por exemplo, em momentos de reforma, fazer a estrutura ou a reforma sem ter que parar a produção existente. Então, aqui eu caracterizo a geometria com dimensões e posições exatas. Eu quero que a geometria seja exata. Bocais também precisam ser modelados e permitir conexão de tubulações, materiais devem ser inseridos na descrição. E aí eu caracterizo quais as informações primordiais que eu preciso. Primordiais não, as exatas, né? Quais as informações exatas que eu preciso. Então aqui eu tenho uma condição de geometria muito precisa e uma condição de informações não tão exigente, né? Não são poucas as informações que eu preciso. E aí na linha verde eu trago o mesmo tanque, mas para um uso diferente. Um uso de um projeto de concepção, de um anteprojeto, em que, portanto, eu não preciso de uma posição exata. Esse projeto vai ser desenvolvido ainda em outras etapas posteriores. Então, eu preciso de uma posição não exata, eu não preciso ser tão criterioso na questão de posicionamento, mas eu já começo a agregar um número de informações maior, né? Então, mesmo em projeto básico, você vê que a minha exigência de projeto básico, de informações dos elementos, ela aumenta. Eu preciso mais do que a descrição, o tag, diâmetro, altura, né? Eu preciso de uma classe de pressão, preciso de uma capacidade, eu preciso do número de preço para conseguir fazer a orçamentação que eu pedi lá em cima, né? Então eu caracterizo isso. Então, e essa mesma estrutura, essa mesma condição dos tanques, né, para uso em um projeto, em um modelo de condição existente, um modelo de anteprojeto, eu também acontece aqui para as bombas. Então, tem uma quantidade, uma geometria, eu determino que a geometria tem que ser exata, e que as informações não, eu defino um número menor de informações diferente da parte do anteprojeto. E isso, se eu passar para um projeto básico, um executivo, esse número de informações tende a aumentar e essa geometria também tende a ser cada vez mais exata. E essas informações, aí eu chego na questão de ativos também, que eu comentei mais acima. A gente vem desenvolvendo um trabalho para associar dentro dessa tabela
num momento de projeto básico, executivo e as-built, ou então associar a essas informações aqui, que eu estou exigindo para os elementos, associar também informações de ativos, que são importantes para mim enquanto Sabesp, enquanto proprietária de ativos. Então, informações que, de repente, não são importantes para projetista ser colocado lá, mas que para mim é. Então, portanto, eu determino, né? E aí a gente vem trabalhando nesse processo de construção do que eu preciso com relação a ativos e como que eu preciso que aquela informação seja colocada. Então, aí falando é um universo bem próprio da Sabesp, bem interno, mas algumas informações que a gente elenque aqui como necessárias, classe do imobilizado, o contrato aquele ativo está vinculado, centro de custo, AR, planta global, localização, são coisas que pertencem a um universo Sabesp, mas que eu preciso já que seja colocada dentro de um contexto de projeto básico, por exemplo. Esses daqui são algumas das informações que a gente vem trabalhando para serem colocadas dentro do projeto básico. E assim, lá na frente, eu consigo fazer a extração dessas informações no momento de entrega do as-built para nós, né, para a proprietária, e eu consigo fazer as vinculações necessárias com os nossos sistemas corporativos. Esse é um dos cenários, eu considero talvez o cenário dos mais importantes para a gente avaliar, né, com relação a esse ganho de maturidade e especificação de projetos. Mas vai além disso, né? A gente continua a questão especificando o plano de execução BIM, agora entendendo que grande parte dessas informações devem estar no termo de referência e a contratada precisa me mostrar dentro desse documento como que ela vai atender a essas minhas necessidades. Então, no termo de referência, eu especifico o que eu preciso receber e nesse documento a contratada me fala o como que ela vai atender aquela especificação minha. E também entro na questão do ambiente colaborativo, também já mais apropriado de conceitos, entendendo que, ok, existe um processo de BIM, por exemplo, de compatibilização de projetos, que ele é específico de uma projetista e que a Sabesp não entra nesse contexto, mas que a gente tem um papel de revisão de projeto, inclusive dessa compatibilização, que eu usei como exemplo, e que esse processo pode ser auxiliado por ferramentas de colaboração. Então, existe pontos de colaboração entre a equipe Sabesp de revisão e a equipe projetistas, nesse caso que eu tô exemplificando para vocês. São ambientes diferentes, mas que se intercomunicam e que, portanto, precisam de uma atenção dentro de um fluxo de processo automatizado. Né? Então, aqui, por exemplo, a gente vem exercitando essas questões, usando o BIM 360 para exercitar essas questões. E aí, por fim, também, que a gente... Por fim, falando dessa estrutura de projetos atuais e futuros, que a gente também entende que a estrutura de pagamentos é importante, uma vez que todo o método ele está sendo alterado, todo o método de desenvolvimento do projeto está sendo alterado, eu preciso considerar uma forma de pagamento também diferente. Então, esse é um exemplo do que a gente vem pensando, né? E que vai refletir ali nas reflexões finais, eu vou comentar um pouco sobre isso, mas a gente já vem pensando uma remuneração mais específica e mais adequada para serviços desenvolvidos em BIM, em que eu tenho, nesse caso, o que a gente vem pensando de agregar um valor
a uma estrutura de pagamento já pré-existente. Então, o que eu quero dizer com isso? A TE já tem por hábito já fazer uma estrutura de pagamentos vinculadas a relatórios de andamento. Então, a gente vincula, ou coloca um adicional a um pagamento que já vai ser feito em um projeto com metodologia tradicional, mas se for desenvolvido em BIM, a gente agrega um valor de 5, 10, 30, 35%, de acordo com o andamento desses relatórios. Então, foi um meio que a gente achou para estruturar e estimular o mercado a buscar esse novo horizonte que é o BIM. Né? Então, a gente vem pensando e vem tentando estruturar essa questão também do pagamento e do desembolso com relação aos projetistas. Então, aqui eu finalizo a minha apresentação mais técnica e aí eu trago alguns aprendizados e reflexões que esse processo de amadurecimento trouxe para a gente como um todo. Aqui eu elenco só os principais, né? Senão eu poderia colocar aqui um mundo de coisas, mas eu destaco como principais uma necessidade de capacitação contínua de corpo técnico e aprofundação dentro dos processos. Não tem como, isso tem que acontecer. Se a gente não tem uma maturidade, a gente não consegue, por óbvio, a gente não consegue pedir bem e por isso acaba travancando todo o processo. Uma necessidade de um detalhamento, um nível de detalhamento muito mais bem feito e num momento mais precedente do que talvez a metodologia tradicional. Então, eu preciso detalhar muito mais informações, seja dos objetos, seja dos serviços complementares, e uma atenção à relação do solicitado com o que vai se analisar. Então, se eu não especifico o que eu solicito, portanto, isso vai trazer um movimento de volta. Ok, eu não tenho tudo detalhado, então a projetista, num segundo momento, a gente vai cuidar disso. Só que isso traz, numa contra-onda, no momento da análise do projeto, uma confusão. Então, para eu conseguir minimizar esses ruídos, é preciso entender essa questão da solicitação do solicitado e analisado. Como reflexões para próximos passos, que a gente já vem trabalhando, né, e que tem em mente para iniciar, alguns a gente já vem trabalhando e outros que a gente precisa ainda desenvolver, a necessidade ainda de estruturar o TR considerando o desenvolvimento completo dos serviços em BIM. Então, fechar um termo de referência necessariamente desenvolvido em BIM. Então, isso a gente ainda não fez, e eu acho que a gente vem chegando perto disso. A necessidade ainda de exercitar processos específicos em pilotos. Então, como eu disse, a questão do projeto, o ambiente colaborativo, a questão das informações de ativos, foram exercícios que a gente fez em projetos específicos e que agora a gente vem tentando extrapolar para os termos de referência para serem pedidos Alô? Vocês estão me ouvindo, gente? Veio um barulho aqui. Sim, estamos te ouvindo, sim. Então, para que a gente consiga, então, depois de um exercício, colocar isso num ambiente mais vinculado com outras referências, ou seja, nos termos de referência. Né? Ainda acho que é muito vinculada ao item, a primeira bolinha aqui, que é uma insegurança ainda por experiências nossas da ATE e da Sabesp, de fazer uma solicitação que seja completa em BIM. Né? Então, que eu tenha todos os processos elaborados, ainda há uma insegurança, ainda há e acho que é natural que aconteça isso, né? Por ser uma questão muito nova. Então, a gente precisa avançar e ir avançando aos poucos para que a gente consiga, em algum momento, desenvolver todos os processos pensando numa modelagem mais BIM.
entendendo também que a gente nunca vai chegar no 100%, né? Um dos nossos grandes exercícios de modelagem interna nos ensinou isso, né? Não adianta a gente querer ter 100% de BIM, talvez a gente nunca tenha isso. E aí eu explico, só explicando, né, a frase, porque o BIM ele exige um nível de detalhamento que talvez um detalhe num CAD, por exemplo, já me resolva ali, né? Então, eu não precise criar, gastar tanto tempo para desenvolver uma coisa específica ali. Então, essa coisa de modelo, nem sempre é o que a gente vem buscando, mas nem sempre pode ser a melhor situação. E, por fim, de tudo mesmo, inserir tudo isso que a gente vem aprendendo, né? Então, em paralelo com tudo isso que a gente vem fazendo, com as questões de ativo, com o ambiente colaborativo, com o desenvolvimento de projetos em BIM, com termos de referência em BIM, a gente também tem uma frente corporativa, né? A gente está sempre tentando vincular essas ações locais de experiências TE com uma visão ampla de Sabesp e de incorporação desses processos dentro do ambiente Sabesp, pensando sistemas corporativos, pensando processos corporativos e áreas corporativas, inserir esse conhecimento, né, ou essas estruturas, ou esse amadurecimento dentro das nossas ações de disseminação e capacitação do programa BIM Sabesp. Então, a gente já vem fazendo isso dentro dos cursos que a gente vem estruturando, né? Então, a gente faz a estrutura dos cursos de braço dado, vamos dizer assim, com as áreas e as pessoas que estão efetivamente à frente do desenvolvimento do curso. Então, a gente consegue inserir esse amadurecimento como exemplos para os processos de disseminação e capacitação. Então, é isso, Lucas. Acho que o que eu tinha para expor aí para o pessoal é um pouco dessa experiência e desse amadurecimento e como ele se concretiza, como se ele vem se concretizando nos nossos termos de referência e nos nossos produtos. Cauê, muito obrigado. A apresentação foi muito boa. Tanto é que nós estamos com mais de 150 pessoas aqui ao vivo assistindo, até com picos de mais pessoas conectadas ao mesmo tempo. Fiquei de olho aí. Achei que ia baixar em algum momento, mas consegui manter Ficou, os opa. 150 ali. Porque a Muito bom. experiência de vocês, principalmente como Sabesp, que é uma referência no setor, né, como a gente sempre fala, atrai a atenção de todo mundo, porque vocês acabam ditando as regras que depois o setor de saneamento acaba seguindo, né? É Isso é isso. inevitável, pela experiência, pela história, pelo porte. Antes apenas de passar aqui para as perguntas, eu vou compartilhar a minha tela para apresentar aqui e falar um pouquinho das próximas semanas de webinars, né? Então, como a gente tinha comentado no começo, teve já 2 webinars que aconteceram, um sobre o uso de informações geoespaciais para o saneamento, e também o que o Cauê comentou, o que a Márcia e a Caroline Tenório apresentaram sobre o estado da arte do BIM no setor de saneamento. Esses 2 webinars estão gravados, eles vão ser disponibilizados já na semana que vem, junto com este que o Cauê acabou de apresentar, que foi esse que a gente viu agora, na plataforma da FF University. Daqui a pouco eu vou colocar o link novamente aqui no nosso chat. E já convidando vocês para as semanas seguintes, na semana que vem a gente vai ter, no dia 20, a apresentação dos nossos parceiros da Concremate sobre aplicações da metodologia BIM para projetos e obras de saneamento em uma empresa de engenharia consultiva. E em seguida, mais uma vez, a Sabesp, aí com a equipe do Francimar, falando no dia 25 sobre a extração de quantitativos de projetos lineares de água e esgoto. E no dia 3 de setembro, os nossos parceiros também da JNS, falando lá com a equipe do Fábio Fuji e do Bruno Piscini, sobre projetos de saneamento em BIM, experiência da JNS. Então, Todos muito convidamos... bons. Acho que vocês fizeram um trabalho de seleção muito, muito legal e todos muito, muito bons. Obrigadíssimo, Cauê. São grandes parceiros e grandes players no mercado, né? Passando então aqui para as perguntas,
deixa eu abrir aqui agora. Ninguém vai Tem me uma colocar num pergunta. canto de parede, não, né, Lucas? Não, jamais, jamais. O Ronaldo ele faz uma pergunta aqui, que é a seguinte: como será a disseminação BIM dentro dos diversos setores da Sabesp, desde as unidades até os administradores de ativos? E já veio um comentário logo em seguida pedindo para você falar da trilha do conhecimento nesse contexto. É isso, né? A gente vem, o nosso, dos braços nossos falando do programa BIM, Sabesp, um dos braços muito fortes é a questão de disseminação e capacitação, né? A gente vem entendendo uma coisa que eu falo, né, com uma certa frequência, o BIM, quando ele é falado, né, muitas vezes quando eu comentei ao longo da apresentação, está havendo uma mudança um pouco do parâmetro da discussão de BIM, indo mais para a questão de ativo, principalmente na infraestrutura, mas ainda é pautado muito na questão de projeto e dos processos de projeto e dos processos da projetista. E nós, enquanto Sabesp, enquanto proprietárias enquanto proprietários de empreendimento, né, nós Sabesp, o corpo interno da Sabesp precisa entender que quando a gente fala de BIM, a gente tem que falar de um olhar diferente do que a projetista fala, por exemplo, né? A gente tem que olhar para a gente talvez com esse olhar do ativo, que é o que onera mais os maiores custos. A gente tem que falar com esse olhar de analista, né? Que eu tentei trazer um pouco na apresentação, que é quando a gente especifica corretamente, o processo de análise fica muito mais fácil também. Então, para isso, para a gente conseguir entender isso, é entendendo o processo, fazendo o processo de capacitação, e nos nossos processos de capacitação, a gente vem levantando essa bola. E aí, voltando um pouco mais para a pergunta, a gente vem dentro do nosso programa BIM, o braço da disseminação e capacitação, ele é um braço muito forte por essas questões que eu levantei. E a gente já vem desenvolvendo, a gente já, né, acho que algumas pessoas já receberam, a gente disseminou para as lideranças um curso que a gente vem fazendo desde o ano passado em parceria com a ABS, que é um curso de fundamentos. E para além desse curso, está dentro do nosso escopo a realização de alguns eventos específicos, mais né, para a gente falar do que é BIM, mais aberto para a empresa como um todo. E também, que eu acho que é o mais, talvez o mais importante de estudo, a gente criou uma trilha de conhecimento já, então a gente já estruturou e planejou o que a gente está chamando de trilha de conhecimento, que é um programa estruturado vinculado à nossa área de RH, que é a CH, que a gente está fazendo essa parceria, vinculado à Universidade Empresarial Sabesp, em que a gente estrutura toda, por isso chama trilha, estrutura toda uma trilha de conhecimento mesmo, de acordo com o perfil de uso e de atuação do colaborador Sabesp. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a pessoa é um analista de projeto, ele vai ter uma linha, uma trilha de conhecimento específica para ele, para essa especialidade. Se ele é um cara de obra, que vai fazer apontamento de obra e que foi pedido para ele fazer apontamento de obra dentro de modelo, ele tem uma trilha de conhecimento específica para ele. Ou se ele é o gestor e quer ver a coisa mais de cima, tem uma trilha específica. Então, a gente estruturou todo essa gama de possibilidades de uso de BIM e colocou isso nessas várias trilhas. Então, a gente ainda não está disponível para os colaboradores Sabesp, mas já está planejado, já está estruturado todo um documento e a gente está avançando dentro dessa questão da trilha, né? E eu acho que essa vai ser a nossa o principal meio de disseminação nosso, junto com outras coisas que a gente vem pensando, que são esses eventos, esses cursos e tudo mais.
Interessante isso, porque aí cada colaborador vai ter acesso ao conteúdo que lhe é devido, entre aspas, que lhe é devido, né, pela sua função, e isso não fica concentrado apenas num único centrinho dentro da empresa, um único departamento. Você difunde esse conhecimento por toda a empresa, né? Perfeito, é esse a nossa função, inclusive, né? Até pegando organograma e tudo mais, a nossa função é uma função corporativa da TI, né? Então a gente precisa, é função nossa fazer essa disseminação corporativa, né? Entendendo os processos da empresa, vinculando esses processos todos, né? Perfeito. Uma segunda pergunta aqui, Julien, que mandou, espero ter falado corretamente o nome, tá? Então, atualmente, para uma empresa participar de alguma concorrência da Sabesp, obrigatoriamente deve ter em seus processos a capacidade de trabalhar com o BIM? Isso é um fator eliminador nas concorrências? Veja, essas experiências que eu estou colocando são experiências da TI, né? Então, o que eu tentei demonstrar aqui? Que são experiências que a gente teve dentro da TI, que a gente foram experiências particulares, né? Que a gente estruturou nos pilotos, como eu disse, na questão dos ativos, na questão do ambiente colaborativo, que a gente expande para os termos de referência ainda da TE, ainda dentro de um exercício interno, mas que começa a ser disseminado primeiro dentro dos nossos programas de capacitação, né? Então, todo esse conhecimento ele está agregado, vai estar agregado a esse programa de capacitação. E para além disso, e aí sim vai atingir as outras unidades da empresa. Então, dessa forma, com o conhecimento sendo dispersado, a gente consegue atingir os outros termos de referência. E além disso, volta de novo, né, voltando como função corporativa, a gente também tem a obrigação de fazer os vínculos dos processos. Então, aí isso mais lá na frente vai acontecer, né? Mas hoje, respondendo, sendo um pouco, fiz um preâmbulo, mas respondendo um pouco mais a conversa, ainda não há esse tipo de exigência, né? Então, também como eu disse no final, a gente ainda não conseguiu estruturar um termo de referência, ter a segurança de estruturar e definir e cravar, ó, vou ter entregue em BIM, ponto. Se não for em BIM, não vou receber. Então, a gente está criando um mecanismo em que a gente consiga dialogar, ter uma certa flexibilidade das entregas. Então, é isso. A gente não tem essa exigência ainda e tudo mais. Pelo menos não na TEL, dentro de não sei se algum termo de referência específico que possa ter essa exigência, mas eu desconheço ele ainda dentro da empresa. Tá? Você está mudo, Lucas? É sempre, isso é inevitável. Toda apresentação, todo webinar, em algum momento eu vou fazer isso. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Oliveira, ele pergunta assim, hoje a Sabesp já recebe muitos cadastros de empreendimentos, inclusive com novas instalações, algumas delas já trabalhadas em BIM. Já não podemos padronizar a forma de receber esses modelos? Cara, esse é um dos sonhos nossos, né? Uma das questões de padronização e especificação que eu coloco aqui, também com o tempo vai se referir à questão de vinculações com o nosso cadastro. Então, com certeza, isso é um foco nosso. Cada vez mais a gente se aproxima, e aí o Lucas é o especialista disso, do GeoBIM, né? Do georreferenciamento vinculado com o GeoBIM, com o BIM. Então, esse mas é um desafio, né? Aí como eu disse também já nas respostas anteriores, o desafio de vincular os grandes processos da empresa, ele é muito grande, né? E isso está dentro do nosso roadmap, dentro do nosso campo de visão, mas ainda não está estruturado. Com certeza é uma coisa que vai ser abordada em algum momento. E é curioso, né, Cauê, porque uma pergunta similar, que a próxima pergunta que eu ia te fazer é muito similar a uma que foi feita no webinar da Márcia também,
que é a seguinte, né? Como está sendo pensada a interoperabilidade com sistemas georreferenciados, como signos, por exemplo, que para quem não conhece, né, é o Sistema de Informações Geográficas da Sabesp. E essa interoperabilidade, a gente tem percebido que ela sempre aparece quando a gente está falando de BIM, principalmente para o setor de saneamento, né? Uhum. Como a gente já conversou também, né, Lucas? É uma coisa que está muito em pauta, tá inclusive institucionalmente com os grandes players do mercado, né? Então, a Autodesk recentemente fez um convênio, enfim, estabeleceu uma parceria com a Esri, que é as duas que são as duas líderes de mercado de software de engenharia, para desenvolver e aproximar esses processos de georreferenciamento em BIM e BIM. Então, quando você vê aqueles experimentos que, sei lá, tem um Google Earth que eu consigo aproximar e ali eu consigo entrar na informação dos gêmeos, que cada vez está mais sendo falado, dos gêmeos digitais, onde eu tenho a informação, seja da operação, seja do ativo, ali, mas eu consigo ver o todo também. Então, são coisas que precisam ser desenvolvidas ainda, né? A gente pensa nisso, a gente já existe o Signos, que é uma ferramenta muito bem consolidada na empresa e sendo expandida, inclusive, né? Ela vem sendo expandida, o uso dos Signos. Mas a gente ainda precisa fazer esses movimentos de aproximação. Com certeza eles estão no radar e são necessários de serem feitos, né? Uma coisa é o início da outra, né? Então, um cadastro bem feito inicia um processo de empreendimento bem feito, que fornece um empreendimento, uma operação mais qualificada, que vai gerar o cadastro de novo. Então, é o mesmo começo para tudo, assim, né? Então, a gente precisa desenvolver isso. Olha, excelente. Você fez de uma forma sintética exatamente essa relação entre GIS e BIM. É exatamente isso que você comentou. Aliás, eu tenho visto aqui muitas parabenizações para você, tá? Ao longo do chat, depois eu te mando todas. Vou destacar aqui do Arnaldo Costa, que fala muito boa apresentação, que nos permitiu absorver um bom conhecimento dos desafios que possivelmente encontraremos na implantação do processo BIM. E acho que é isso mesmo, né? Essa transferência de experiência, ainda mais de um player como a Sabesp, para todo mundo acompanhar. Fico E na feliz e com seguinte, um sentimento de alguma maneira, dever cumprido aí, né? Acho que, como eu coloquei lá na apresentação, o objetivo é um pouco esse, de mostrar um pouco desse amadurecimento que possa melhorar essas relações nossas aí de não, contrato. sem dúvida. E na sequência, a Beatriz Rolim, ela pergunta aqui também, né? Há algum projeto de desenvolvimento de padrões e bibliotecas BIM pela Sabesp para disponibilização aos projetistas? Como estão pensando a padronização e a compatibilização entre os modelos de projetos, supondo que cada parte seja desenvolvida com uma biblioteca própria, um conjunto de propriedades associadas por cada projetista? Pois é, essa questão da biblioteca sempre é uma questão, né? Ela apareceu lá, né, na terça-feira com a Márcia. Verdade. Eu tenho um ponto de vista, não sei se é particular é a palavra, mas eu tenho um ponto de vista de que a gente fala demais de biblioteca, sendo bem sincero, assim. Eu acho que a gente se apega demais a isso. Eu acho que é muito mais importante, aí eu estou falando do ponto de vista de Sabesp, enquanto Sabesp. É muito mais importante eu especificar o que eu quero, né? Eu ter determinado, eu ter comunicado, documentado para projetista, no caso, o que eu quero receber, o como eu quero receber, né? Aliás, o que eu quero receber. Agora, se vai vir através de um tipo de biblioteca ou de outro, eu não sei se essa é uma discussão ainda que a gente, nesse momento, a gente seja devido de fazer. A Márcia colocou uma coisa bastante interessante,
que eu acho que nessa questão das bibliotecas, talvez a gente tenha uma biblioteca, mas de alguns elementos que sejam muito sensíveis para a Sabesp, mas, de modo geral, eu acho que o mercado de fornecedores, por exemplo, de tubulação, que é um dos maior ativo da Sabesp, os maiores ativos da Sabesp são em tubo. Isso pode ser desenvolvido pelas fornecedoras, né? E por que eu estou falando isso? Queria dar um exemplo só de uso de biblioteca e que talvez, e aí tudo talvez mesmo, eu não tenho a resposta dessa questão de biblioteca, se vai ser produzida, a Sabesp vai produzir ou não. Mas vamos supor que uma projetista, ela já tem uma biblioteca que ela construiu ao longo da história de desenvolvimento dela. A JNS, ela vai apresentar aqui, ela já tem um know-how já bastante grande de desenvolvimento de projetos de saneamento e tal. E, com certeza, eu não tenho essa informação, mas com certeza ela tem uma biblioteca dela lá que ela usa e que ela desenvolve o processo, a performance de desenvolvimento de projetos com a biblioteca dela é muito alta. Aí ela vai desenvolver um projeto que eu tenho a minha biblioteca e exijo que ela use a minha biblioteca. E isso pode causar um impacto na biblioteca, no processo de performance, na performance de elaboração de projeto dela muito alto. Então, por esse tipo de reflexão que eu acho que, pelo menos nesse momento, nesse nível de maturidade que a gente tem, o mais adequado é a gente, enquanto proprietário, especificar o quanto mais melhor o nível de informação que eu preciso ter que seja entregue para mim. E aí, dentro do plano de execução BIM, a gente vai negociando o modo como que isso vai acontecer. Mas acho que o mais importante hoje é especificar, dar a informação correta que eu quero receber. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, Cauê, que vem do Cristiano. Ele pergunta assim: por favor, sendo o projeto elaborado em BIM, ainda será exigida a apresentação das plantas e cortes nos moldes convencionais em 2D? Convencionais ele coloca entre aspas aqui. Provavelmente sim, eu entendo que sim. É uma documentação técnica que ainda tem muito uso, inclusive com relação a processos que extrapolam a questão técnica da empresa. Então, por exemplo, para eu comprovar, sei lá, para um tribunal de contas que um projeto foi executado ou isso ou aquilo, ainda há um amadurecimento para além da empresa em si e dos fornecedores. Então, precisa todo esse processo, inclusive jurídico, inclusive contratual, precisa estar dentro do BIM, né? Precisa estar consciente dessas novas estruturas que o BIM propõe, né? Então, eu acho que ainda assim a gente vai precisar dessa documentação técnica, inclusive para questão de comunicação com obra e tudo mais. Então, todo esse processo, eu acho que a gente ainda depende de documentação técnica. Os usos da empresa como um todo, né? Exato. E antes da última pergunta, Cauê, eu só queria deixar aqui, então, registrado 2 pontos. Um é que, lá como eu comentei no começo, talvez nem todos tivessem entrado aqui na sala ainda, na nossa plataforma de ensino à distância, na FF University, além desta gravação, que vai ficar depois que ela estiver acabada e editada, né, nos próximos dias, provavelmente no começo da semana que vem, vai estar lá disponível para acesso. Também há uma série de treinamentos e cursos, inclusive um específico para o setor de saneamento, que vai ser lançado já brevemente, muito em breve. Então, fiquem acompanhando lá o que a gente está lançando, que em breve vai ter um treinamento muito voltado para essa área, para esse setor, lá na FF University. Se alguém tiver uma questão adicional, alguma pergunta, eu acabei de colocar aqui no chat o nosso e-mail de contato, então pode mandar um e-mail para a gente no contato@ff.solutions. Então, Cauê, partindo aqui para a nossa última pergunta, uma pergunta do Marcelo Oliveira. Ele pergunta assim: já existe um estudo de criação de ferramentas, templates, entre aspas, ele coloca, né? Componentes padrões Sabesp?
Pois eu acho que é um pouco da pergunta de bibliotecas também, né? Acho que entra um pouco Entra nesse junto. contexto. Não, ainda não há, ainda não há. Acho que, bom, ainda não há. Acho que, e aí precisa ser avaliado. Acho que é uma discussão, inclusive, corporativa, assim, né? Com relação à decisão, porque é um ônus de tempo, de, né, contratação para desenvolvimento desses templates e tudo mais. Então, dentro de um ponto de vista corporativo, acho que é uma decisão, inclusive, mais global, assim, ou pelo menos o modo como a gente vai fazer isso, né? Então, começar a formar templates a partir das experiências pontuais das áreas que estão acontecendo, né? Então, eu tenho lá, como eu citei a ME, fazendo algumas experiências que vai apresentar a experiência dela aqui. Então, sei lá, eu pego o que ela tem, vamos dizer, de bibliotecas, de templates que ela conseguiu formar ao longo das contratações dela, ou a TE mesmo, ao longo das contratações, ter os seus templates, ter as suas famílias de objetos, enfim, e a partir daí a gente construir uma conjunta Sabesp, é uma coisa que é uma decisão que ainda precisa ser feita ainda internamente. Então, tá no mudo de novo, Lucas. Ele não, acho que não estava e eu botei para falar, né? As perguntas não param de chegar. Eu vou responder uma aqui que me veio no privado, mas para deixar compartilhado com todo mundo. Me perguntaram Legal. se o vídeo desse webinar vai ser colocado no FF University, mas para acesso irrestrito, gratuito. E a resposta é sim, o vídeo não vai ser cobrado, é um vídeo de acesso gratuito, mas que vai estar ancorado na plataforma da FF University, que também tem lá uma série de cursos e treinamentos que vale a pena conferir. E aí, Cauê, então eu vou fazer uma última pergunta que também chegou agora, e aí a gente encerra, eu prometo, já abusando aqui Tranquilo. da sua disponibilidade. A Beatriz pergunta também o seguinte: retomando a questão dos usos desejados para o modelo, citados no início da sua apresentação, com Perfeito. relação ao uso e evolução da obra BIM 4D, seria requerida mais para a parte de acompanhamento do projeto em si? Não, aí é acompanhamento da obra mais do que do projeto, né? O 4D ele vincula um cronograma de obras, por exemplo, é, o, com os elementos do modelo. E aí a função desse modelo é a gente conseguir visualizar o planejamento da obra, por um lado, para ver se o sequenciamento construtivo está correto, né? Ou, usando o exemplo de uma edificação, se eu não coloquei o teto antes da estrutura, né? Se eu não estou prevendo fazer o teto antes da estrutura, e também para eu avaliar como que a obra vai estar andando, né? Então, no momento de execução de obra, eu consegui ver graficamente como que essa obra vai estar acontecendo ao longo do tempo. Então, é mais vinculado à obra e não a projeto. Perfeito, Cauê. Em nome da Frasília, eu queria agradecer demais o teu compartilhamento de experiências aqui, o trabalho todo que tem sido feito dentro da Sabesp. Agradecer também Obrigado. a disponibilidade de preparar a apresentação, expor aqui com maestria, como você fez. E agradecer também a parceria da Sabesp como um todo. Depois eu te mando aqui os vários agradecimentos e parabéns que você recebeu na apresentação. E Legal, muito obrigado. pronto para as próximas, né? É isso. Eu acho que na apresentação, deixa eu só ver aqui. Na apresentação, eu não, acho que eu passei muito rapidamente pelo meu contato, pelo slide final do meu contato. Eu vou colocar aqui no chat, também quem quiser entrar em contato é ccarolino@sabesp.com.br. Estou colocando aí no chat. E quem quiser falar comigo, estou à disposição completamente. Aí é sempre uma satisfação poder trocar, poder falar um pouco do trabalho e criar essa troca, né? Efetivamente, pessoalmente, acho que é na troca que a gente anda, que a gente evolui, que a gente
se torna melhor. Então, isso, para mim, pessoalmente, é uma satisfação, é uma quase necessidade. Então, fico muito feliz de estar aqui. Agradeço de novo a oportunidade da Frazilio de estar com a gente. Agradeço a todo mundo que esteve comigo aí ao longo da apresentação. Muito obrigado.